Agora mesmo, enquanto você assiste a esse vídeo, existe pelo menos uma bomba termonuclear no fundo do Atlântico Norte. Não é teoria conspiratória. O governo dos Estados Unidos confirmou. Ela caiu lá em 1966. E a decisão oficial foi: deixa onde está. Mas essa não é a única. O Pentágono admitiu oficialmente 32 acidentes nucleares só entre 1950 e 1980. E em pelo menos 6 deles, as armas nunca foram recuperadas. Some os casos soviéticos e britânicos nunca totalmente admitidos, e o número chega a dezenas de armas espalhadas pelos oceanos do mundo. O que acontece com uma bomba nuclear quando ela passa décadas envelhecendo no fundo do mar? Os seus materiais físseis continuam ativos por milênios, e os governos que as perderam decidiram que o melhor a fazer é não contar para ninguém. O termo técnico para esses incidentes é Broken Arrow, seta quebrada. É a designação militar americana para acidentes envolvendo armas nucleares que não chegaram a causar uma detonação nuclear, mas que resultaram em perda, dano, roubo ou destruição acidental de uma arma. Os Estados Unidos admitiram oficialmente 32 incidentes Broken Arrow entre 1950 e 1980. A União Soviética e a Rússia admitiram números menores, mas acidentes de submarinos nucleares são amplamente documentados. Quando você soma tudo, são pelo menos 6 armas americanas nunca recuperadas, e dezenas de ogivas soviéticas no fundo de oceanos. Hoje eu vou te contar os casos mais perturbadores. O que aconteceu? Onde estão agora? O que os governos sabem e o que escolheram não te dizer? E qual o risco real que isso representa hoje? 17 de janeiro de 1966. Um bombardeiro B-52 da Força Aérea Americana está fazendo uma manobra de reabastecimento em pleno voo sobre o sul da Espanha. O B-52 carregava 4 bombas de hidrogênio B-28, cada uma com potência de pelo menos 1,1 megaton. Para ter uma ideia, a bomba de Hiroshima tinha aproximadamente 0,015 megaton. O reabastecimento deu errado. Os 2 aviões colidiram. O B-52 explodiu. Das 2 aeronaves, 7 dos 11 tripulantes morreram, e as 4 bombas nucleares foram lançadas na queda. 3 caíram em terra, perto da cidade de Palomares, no sul da Espanha. 2 delas tiveram suas cargas convencionais detonadas no impacto, o que não causou uma explosão nuclear, mas dispersou plutônio em uma área de mais de 600 hectares. Plutônio radioativo, altamente cancerígeno, espalhado por campos agrícolas e vilas espanholas. A 4ª bomba caiu no Mediterrâneo. E aí começou uma operação de busca desesperada que durou 80 dias. Envolveu navios de guerra, submarinos e mais de 3.000 homens. A bomba foi encontrada a aproximadamente 750 metros de profundidade. Mas o plutônio espalhado em Palomares nunca foi completamente limpo. Em 2020, 54 anos depois do acidente, o governo espanhol e o americano ainda estavam negociando quem pagaria pela descontaminação final da área. Há moradores de Palomares com índices de câncer acima da média nacional, e há plutônio naquela terra até hoje. 2 anos depois de Palomares, a história se repetiu, mas desta vez no Ártico. 21 de janeiro de 1968, um B-52 americano em missão de patrulha sobre a Groenlândia pega fogo. O piloto tenta fazer um pouso de emergência na base aérea de Thule, mas o incêndio se alastra rápido demais. A tripulação abandona o avião, e o B-52, com 4 bombas nucleares a bordo, cai sobre o gelo da Baía da Estrela do Norte, próximo à base de Thule, no noroeste da Groenlândia. O impacto e o fogo destruíram o avião. A carga convencional de pelo menos uma das bombas explodiu. Os materiais nucleares, urânio e plutônio, foram espalhados sobre o gelo. As equipes de limpeza trabalharam em condições árticas extremas para coletar os detritos contaminados. Coletaram toneladas de gelo, neve e metal radioativos, mas quando as equipes contaram os pedaços recuperados, perceberam que havia material de 4 bombas, mas secundários de apenas 3 delas. Um dos núcleos da 4ª bomba havia desaparecido completamente. A Comissão de Energia Atômica Americana documentou em relatório classificado:
Nenhuma parte do quarto secundário foi identificada. Os americanos nunca confirmaram oficialmente que componentes nucleares da quarta bomba estão no fundo do mar, mas também nunca afirmaram que os recuperaram. E o gelo daquela região está derretendo. Com as mudanças climáticas, a probabilidade de que esses materiais se tornem acessíveis aumenta a cada ano. Enquanto os americanos perdiam bombas sobre a Espanha e a Groenlândia, os soviéticos tinham seus próprios pesadelos. Mas com uma diferença: o regime soviético não costumava admitir nada. O submarino K-129 afundou em março de 1968, no Pacífico Norte, levando consigo 3 mísseis balísticos nucleares e 2 torpedos com ogivas nucleares. A União Soviética negou o afundamento por meses. Os americanos o localizaram e tentaram recuperá-lo em segredo. A famosa Operação Jennifer da CIA, usando um navio de pesquisa como disfarce, recuperaram parte do submarino. Mas as ogivas nucleares? Nunca foi confirmado o que aconteceu com elas. O K-278 Komsomolets afundou em abril de 1989, no Mar da Noruega, com 2 torpedos equipados com ogivas nucleares. O submarino está a 1.700 metros de profundidade. Desde o afundamento, expedições científicas detectaram vazamentos de Césio-137 ao redor do casco. Em 2019, medições feitas por pesquisadores noruegueses encontraram níveis de radioatividade cerca de 800.000 vezes acima do normal dentro de uma válvula do submarino. O Komsomolets ainda está lá, com suas ogivas, envelhecendo. E esses são apenas os casos confirmados. A União Soviética perdeu pelo menos 4 submarinos nucleares durante a Guerra Fria. As armas que carregavam estão no fundo do mar. Aqui é onde a história para de ser só fascinante e começa a ser realmente perturbadora. Uma bomba nuclear não é uma bomba convencional. Ela não desativa com o tempo. O plutônio-239, o material físsil usado na maioria das ogivas nucleares, tem meia-vida de 24.100 anos. Isso significa que daqui a 24.000 anos, metade do plutônio nessas bombas ainda vai estar ativo. E uma quantidade microscópica de plutônio inalada ou ingerida pode causar câncer anos ou décadas depois. O que envelhece é a estrutura física da bomba, as cascas de metal que protegem o material físsil da água, da pressão e da temperatura. E quando essa estrutura se deteriora, o plutônio começa a vazar para o oceano. No oceano, ele é absorvido por organismos marinhos, primeiro pelo plâncton, depois pelos peixes pequenos, depois pelos peixes maiores, e eventualmente chega à nossa mesa. O processo é lento. A diluição nos oceanos é enorme, mas não é zero. Os pesquisadores que monitoram o Komsomolets detectam níveis crescentes de radioatividade ao longo das décadas. Não em níveis que causariam alarme imediato, mas em tendência de alta. E aqui está o detalhe mais perturbador. Nenhum governo tem um plano concreto para lidar com isso a longo prazo. Além de Palomares e Thule e dos submarinos soviéticos, há incidentes menos documentados, mas igualmente perturbadores. Em fevereiro de 1950, um B-36 americano com problemas nos motores desceu rapidamente e lançou uma bomba atômica Mark IV sobre o Oceano Pacífico, perto da costa canadense da Colômbia Britânica. A detonação convencional foi acionada, mas há décadas estudiosos debatem se os componentes nucleares foram de fato destruídos, ou se partes estão ainda enterradas numa montanha remota do Canadá. Em fevereiro de 1958, um F-86 americano colidiu com um B-47 carregando uma bomba de hidrogênio de 4 megatons sobre o estado da Geórgia. O B-47 lançou a bomba no estuário de Wassaw Sound, perto da ilha Tybee, para conseguir pousar com segurança. A bomba foi buscada exaustivamente, nunca foi encontrada. Em 2001, um levantamento do Departamento de Energia concluiu que ela está enterrada sob 5 a 15 metros de lodo, a poucos quilômetros de uma cidade americana. O Pentágono decidiu: é mais seguro deixar onde está. E essa mesma lógica se aplica a cada uma das outras armas perdidas nos oceanos.
E aqui está a virada que muda tudo nessa história. Em vários desses casos, os governos sabem exatamente onde as armas estão e tomaram a decisão deliberada de não tentar recuperá-las. A justificativa técnica faz sentido: mover uma bomba nuclear danificada, com décadas de corrosão, a centenas de metros de profundidade, com equipamentos que podem falhar, poderia causar exatamente o tipo de acidente que queriam evitar. Então a solução foi: documenta, monitora de longe e espera. Espera o quê? Talvez a tecnologia evolua. Talvez ninguém queira assumir a responsabilidade política de admitir ao público o que está lá. Talvez a burocracia seja mais fácil do que o problema. Enquanto isso, o oceano continua. As correntes marinhas continuam. Os peixes continuam crescendo e sendo pescados. E as bombas continuam envelhecendo. Você já deve ter ouvido a frase: nuclear é seguro. E na maior parte do tempo, é mesmo. Mas a história das armas nucleares militares é outra conversa. Uma conversa que os governos preferiram não ter com você. Vivemos em um mundo onde governos negociam tratados de não proliferação nuclear, onde diplomatas discutem se determinados países podem ou não desenvolver armas atômicas, onde o tema nuclear é sempre tratado com solene gravidade, e ao mesmo tempo, há bombas nucleares no fundo do Mediterrâneo, no Ártico, no Pacífico, em estuários da Geórgia, perdidas, envelhecendo, sem plano de recuperação. Não estou dizendo que vamos acordar amanhã com uma explosão nuclear surpresa no oceano. A situação é monitorada. Os riscos imediatos são baixos, mas baixo risco imediato e sem risco são coisas completamente diferentes. E o simples fato de que a maioria das pessoas não sabe que isso existe, que há dezenas de armas nucleares espalhadas pelos oceanos do mundo, documentadas, admitidas pelos próprios governos que as perderam, diz muito sobre como governos tratam informações que poderiam causar desconforto. Porque é mais fácil deixar no fundo do mar do que explicar ao público como chegamos aqui. Só faltava saber. Se você ficou com o queixo caído, deixa o like. Isso ajuda o canal a crescer e chegar em mais pessoas. Comenta aqui qual dos casos mais te chocou. E ativa o sino para não perder os próximos vídeos.